Mas um dos filhos, de uma hora para outra, decide sair de casa. E por que ele decide sair de casa? Porque ele acredita em algumas mentiras. Quais mentiras, pastor? Ele acredita na mentira que é melhor viver longe da casa do pai, que é melhor viver longe da intimidade do pai, que é melhor seguir o seu caminho. Então ele chega para o pai e abre o coração, e quem ama dá liberdade. Esse pai amava tanto esse filho que deu liberdade para ele seguir o seu caminho. E, inclusive, o pai antecipa a sua herança. E diz o texto então que aquele filho sai de casa, mas em um determinado momento, diz o texto, que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra de onde? Ele lembra da casa do pai. E por que ele lembrou da casa do pai? Porque aquele pai gravou boas lembranças na memória daquele filho. Ele disse para si mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está realmente arrependido. Ele teve boas lembranças do pai. Olha a importância de você gravar boas lembranças na vida das pessoas que você ama. Lá em casa nós temos esse cuidado. Isabela, minha filha, quando tinha entre 8 e 9 anos, eu mandei flores para ela na escola. A professora, quando recebeu as flores, pensou que as flores eram para ela. Estava completamente enganada. As meninas estavam no recreio e quando elas voltaram, a professora disse: meninas, essas flores é para uma de vocês. Isabela disse que nesse momento o coração dela queria saltar para fora. Em seguida a professora disse: Isabela Rostirola, essas flores são para você. Pai, eu não sentia mais as minhas pernas. Eu fiquei muito feliz. As minhas amigas todas queriam também ganhar flores dos pais. Eu trouxe uma foto da época. Eu fui o primeiro homem a mandar flores para minha filha. Nenhum outro homem na face da terra vai conseguir essa façanha. Nenhum outro homem. Hoje ela tem 15 anos. E daqui muitos anos eu vou conhecer meu genro. E eu quero dizer para ele o seguinte: olha, aqui em casa você pode ser o terceiro a mandar flores para Isabela, porque primeiro fui eu, segundo foi o irmão dela e terceiro pode ser você. Boas lembranças. Michele, minha esposa, quando completou 37 anos, eu dei 37 presentes para ela. Avivamento aqui em Macaé. Avivamento da conferência. Mulheres. O céu desceu aqui, pastora. Pena que os maridos não estão. Faz o seguinte, eu vou dar um conselho. Grava aí, eu vou falar novamente. Você grava e manda para ele. Ok? Combinado então. Boas lembranças são importantes. Boas lembranças. Minha esposa, quando completou 37 anos, eu dei 37 presentes para ela. Boas lembranças. Boa ideia. Fechou. Mas o bispo Dário está pensando o seguinte: meu Deus, que problema que o pastor Júnior me gerou. Mas mas eu tenho certeza que a bispo está pensando o seguinte: meu Deus, o pastor Júnior é profeta, eu vejo que esse homem é profeta. O bispo Dário está pensando o seguinte: o que eu vim trazer esse cara para cá? Nos primeiros 10 minutos já me gerou uma despesa enorme. Boas lembranças são importantes, mas sabe, bispo, quando eu completei agora 45 anos, minha idade, mês passado, eu ganhei 45 presentes da minha esposa. Tem uma foto aí, olha só. Lá em casa é assim.
sim boas lembranças, nós aprendemos a viver a vida como se fosse o último dia. Esse filho volta para casa e quando ele está diante do pai, ele está completamente arrependido e ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. O arrependimento também te lança novamente ao propósito, não só boas lembranças. Só que esse filho ainda acredita em uma mentira. Qual mentira, pastor? Ele continua dizendo: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse pai não dá ouvidos para essa mentira e diz para os seus servos: depressa, depressa, tragam vestes novas e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, matem-no o novilho gordo e vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Só que esse pai tinha um outro filho que não sai de casa, mas que também acreditava em algumas mentiras. Quando esse outro filho se aproxima da festa, ele fica indignado. O pai vai ao seu encontro e ele diz: como assim, pai? Como assim? O senhor festejar a volta deste teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas? A mim nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa este teu filho, tu matas um novilho gordo e faz uma festa? Como assim, pai? O texto diz que aquele pai olha para o filho e diz assim: filho, tudo que o pai tem é seu. Em outras palavras, aquele pai estava dizendo: filho, você está acreditando em algumas mentiras, que você nunca ganhou nada, que você nunca teve direito a nada, que o seu irmão tem privilégio. O pai quer dizer para você que tudo que o pai conquistou é seu, é só desfrutar. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode conhecer a Deus, você pode ocupar uma cadeira de uma igreja, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você não tiver intimidade com Deus Pai, você não desfruta daquilo que já está disponível. Meu Deus! Não é que os céus vão se abrir, não. Os céus já estão abertos. Não é que Jesus vai morrer na cruz de Calvário, não. Ele já morreu, ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Eu e você fomos curados, sarados, libertos para viver a liberdade do céu na terra. Esse filho não sai de casa, mas acreditava em algumas mentiras, e por acreditar em algumas mentiras, não desfrutava daquilo que ele tinha direito. Ambos os filhos, o que sai de casa e o que permanece em casa, ambos eram dirigidos por mentiras. E eu te pergunto nessa manhã: o que dirige sua vida? Meu Deus! O que dirige você? Quais mentiras você tem acreditado a seu respeito? Que você não é capaz? Que você não consegue? Que a vida está pesada demais? Que você não vai dar conta? Quais mentiras você tem acreditado a seu respeito? Escuta para você mesmo. Talvez não sejam mentiras, mas talvez neste exato momento você está sendo dirigida por um problema, uma situação difícil, contrária, seja ela familiar, financeira, sentimental, emocional, ministerial, não sei. Talvez nesse exato momento um problema está dirigindo você. Não é uma mentira, mas é um problema. E tudo que você toca cresce. Talvez você veio à conferência, mas a sua mente não se desliga de determinada situação contrária. Talvez uma doença que está momentaneamente no seu corpo está dirigindo você, aonde você recebeu um diagnóstico e a partir do momento que você recebeu esse diagnóstico, você não conseguiu mais viver
em paz, você acabou sendo dirigida por esse diagnóstico, por essa doença. Ou talvez não seja uma doença, não seja um problema financeiro, nem emocional, sentimental, ministerial, espiritual. Talvez seja um vício. Talvez você não conseguiu largar o vício. E você está completamente sendo dirigida por ele. Tudo que você perde o controle te controla. Eu não sei. Eu quero que você personalize essa palavra para a sua realidade. Talvez o que está dirigindo você não seja vício, não seja um problema financeiro, não seja uma mentira, mas seja uma traição. Talvez você, mulher, foi traída e você disse para você mesma: eu nunca mais vou confiar. Meu Deus. Talvez você se sentiu tão menosprezada, tão pequena, que você tem acreditado em mentiras que você nunca mais vai ser feliz, que você nunca mais vai fluir no relacionamento, na família. Talvez você desacreditou da família, eu não sei. Talvez não seja uma traição, talvez seja um abuso que você sofreu na infância, na adolescência, na juventude. Você nunca abriu isso para ninguém, mas até hoje isso dirige você. Até hoje isso tem consequências. Eu não sei. Tudo que você precisa nessa manhã é abrir o seu coração. Nós estamos em um lugar seguro, onde o choro é seguro. Nós estamos em família, é a nossa família espiritual. Eu estou me sentindo em casa, porque esse ambiente profético, ele carrega uma unção de Deus, de cura, de transformação, de libertação. E Deus não me trouxe aqui por um acaso, não. Deus me trouxe aqui para ministrar no mais profundo do seu coração e arrancar todas as raízes que estão impedindo você de ser terra fértil, de lançar novas sementes, de viver novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Talvez o que está dirigindo você seja uma decepção, uma deslealdade, aonde você confiou em alguém e esse alguém te traiu. Talvez uma amiga te traiu e você disse: eu nunca mais vou confiar em ninguém, eu nunca mais vou confiar piamente em uma pessoa. Eu não sei. Entenda uma coisa: todos nós, sem exceção, todos nós nascemos para sermos íntimos de Deus Pai. Todos nós. Quando você é íntima de Deus Pai, você descobre o propósito para o qual você nasceu, e assim você segue o seu destino. Não tem como você seguir o seu destino sem descobrir o propósito, e não tem como descobrir o propósito sem ser íntima de Deus Pai. Quando você é íntima de Deus Pai, você descobre a sua identidade e você opera a partir dela. Como assim, pastor? Você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem, porque você sabe que você é uma filha de Deus. E você reflete o Pai. Agora, quando você não sabe quem você é, você opera a partir das circunstâncias contrárias da vida. Você opera a partir das opiniões alheias. Você opera a partir das mentiras que você acredita. Como assim? Você já ouviu falar que uma pessoa ferida fere? Sim. Uma pessoa magoada magoa, por quê? Ninguém dá aquilo que não tem, você só entrega aquilo que você recebe. Então, quando você é ferida, você acaba passando a dor para outras pessoas. Se você não estiver em Deus, se você não ser íntima de Deus Pai. Por muitos anos eu, Júnior, fui dirigido por circunstâncias contrárias, por mentiras, por opiniões alheias, ou seja, as opiniões me definiam. Na escola eu ouvi
por algumas vezes os rapazes que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E pasme, até os meus 22 anos eu andava lentamente. Eu já era casado, eu tinha um carro. Eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém por perto. Porque se tivesse alguém por perto, a minha mente já ficava trabalhando contra. Você não sabe andar. E eles vão rir de você. Eu sou improvável para estar aqui, nessa plataforma, diante de uma plateia tão grande. O fato é que a sua opinião hoje não me define mais. Porque eu descobri minha identidade de filho e eu opero a partir dela. Agora, quando você não tem a sua identidade bem resolvida, qualquer crítica te paralisa. É verdade. Qualquer opinião alheia te deixa de canto. Se quando você recebe uma crítica de alguém, essa crítica te incomoda, é porque você está em crise de identidade. Você não sabe quem você é ainda. Hoje, por ser muito conhecido no Brasil, por conta do meu livro, eu tenho milhões e milhões de pessoas que me seguem no Spotify e tantas outras redes sociais, que leem meus livros. São mais de 7 milhões de livros vendidos. Mas também tem quem me odeia e que me critica. Em outras épocas, essas críticas fariam com que eu desistisse do meu projeto e esquecesse milhões de pessoas para ouvir meia dúzia. Hoje não. Hoje podem falar o que quiser, podem fazer macumba, podem colocar meu nome na boca do sapo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ô, glória! Eu sei quem eu sou. Eu descobri minha identidade. Consequentemente, eu descobri meu propósito e estou seguindo meu destino. Então a tua crítica, a tua opinião a meu respeito, não me incomoda e não me dirige. Então há uma diferença muito grande em você, mulher, descobrir a sua identidade e operar a partir dela, ou viver diante das circunstâncias contrárias da vida, ser dirigida por mentiras, por opiniões alheias, e te conduzir essas mentiras para longe do propósito para o qual você foi criada. Tem muita gente perdida. Então você precisa decidir ser dirigida por propósito ou ser dirigida por circunstâncias contrárias. Sem um significado, a vida não tem relevância. Ser dirigida por propósito parte do princípio de saber quem você é, ou seja, resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas para pagar na segunda-feira, não é o seu cônjuge, não é a sua família, não é a sua igreja, não. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. A humanidade não reconhece Deus como um pai. E quando você não reconhece Deus como um pai, não tem intimidade com Ele, você acaba se tornando um ser completamente distorcido. Por isso que nós estamos vendo tantas coisas na internet absurdas. Dias atrás eu estava vendo uma reportagem de algumas pessoas que se consideram animais. Estavam andando como se fosse um cachorro de 4 patas, latindo e mordendo as pessoas. O que é isso? Isso é orfandade, é quando o homem está longe do pai. E quando você está longe do pai, você se torna um ser completamente esquisito. No meu livro Encontrei um Pai, eu falo dos elefantes brancos que estavam estudando sobre esses elefantes e colocaram esses elefantes para reprodução em um parque. E eles começaram a reproduzir muito. Então, os biólogos pegaram os elefantes filhotes e colocaram em um outro parque. E eles foram crescendo e os outros animais desse parque começaram a aparecer machucados. Então eles desconfiaram que eram alguns caçadores e tantas outras coisas. Desconfiaram, instalaram câmeras nesse parque e foram descobrir que aqueles elefantes que se tornaram adultos, se
tornaram em elefantes agressivos e machucavam os outros animais. E a conclusão de tudo é que aqueles elefantes foram criados longe dos pais. Meu Deus. Olha só, como ficar longe de Deus, como ficar longe, não tem como. Então, você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. Descobrir sua identidade faz você operar a partir dela. Então, até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Tudo que você precisa é descobrir o seu propósito. E você só vai descobrir em Deus. Talvez você chegou aqui na conferência triste, angustiada. E não é vergonhoso não você reconhecer que você está em ruínas. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. Quando Hanani, irmão de Neemias, chegou, Neemias perguntou: como está a cidade dos nossos pais? Como está Jerusalém? E Hanani disse: o povo que lá vive está em grande vergonha, os muros foram destruídos. Diz o texto que Neemias foi para a intimidade com Deus, chorou, lamentou, passou dias na presença do Pai. Quando você reconhece que está em ruínas e você lança tudo aos pés do Senhor, você é curada, você é transformada, você é liberta. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu valor. Talvez você, mulher, perdeu o valor porque você focou em tantas outras coisas. Talvez as responsabilidades tenham te pesado. São tantas responsabilidades: cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, e ainda passar por tantas lutas, não é verdade? Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas Deus trouxe você aqui nessa conferência para cuidar do seu coração, Meu porque Deus. dele procede toda a sua vida. Oh, Jesus. Eu quero dar um exemplo bem simples logo para você entender quem você é em Deus. Você concorda comigo que toda semente, seja de uma planta, de uma flor, de uma árvore frutífera, tem um DNA de algo extraordinário? Você concorda comigo? Então, se eu pegar uma semente de uma árvore frutífera e eu lançar nesta plataforma, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Por quê? Porque ela não foi criada para estar aqui. Mas se eu pegar a mesma semente e eu lançar em terra fértil, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar? Uma semente dá quantos frutos? Centenas e milhares. Se uma semente tem o DNA de algo extraordinário, imagine você, que foi criada à imagem e semelhança de Deus Pai. Eu quero te lembrar nessa manhã que você tem o DNA de Deus plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então, por que se diminuir? Por que ser dirigida por mentiras, por circunstâncias contrárias? Por que ser dirigida por opiniões alheias? Você tem o DNA do Pai plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Mas assim como uma semente fora da terra fértil não pode germinar, crescer, florescer e frutificar, você, fora da presença de Deus, não pode cumprir o propósito para o qual você nasceu. É simples assim. Não tem como. Uma semente fora da terra nunca passará de uma promessa, mesmo carregando algo poderoso, mesmo ela carregando algo extraordinário dentro de si. Você, fora da presença do Pai, nunca cumprirá o propósito para o qual você nasceu. E a vida se torna mais pesada. A vida te leva para um caminho completamente
do caminho que Deus preparou para você. Tudo que você tem é Deus quem dá. Você tem valor, mas muitas vezes a falta de paternidade, a falta de intimidade com Deus gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente questionando certas coisas que lhe sobrevêm. Marque isso: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente vegetando, tem muita gente empurrando a vida para a barriga. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Esse jovem estava completamente perdido. Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Talvez você se identifique com esse jovem. Deixa eu compartilhar rapidamente um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um imigrante da Itália, veio morar no Rio Grande do Sul, na região de Gramado. E ele conheceu uma imigrante da Itália também, chamada Palmira, minha bisavó, se casou com ela, e eles tiveram 19 filhos. Bastante, né? E sabe, o meu bisavô, ele se tornou um homem alcoólatra, completamente dirigido pelo vício, consequentemente muito violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. Ei, mamãe, preste atenção, você que é mãe. Filhos não vêm prontos, filhos se constroem. Dos 19 filhos, um deles é meu avô, chamado Atílio, que cresceu nesse lar disfuncional, presenciou muita violência, presenciou o vício do pai, se tornou um homem, casou com a minha avó Adelina e replicou tudo aquilo que o pai dele era. Se tornou um homem alcoólatra e violento. O meu avô era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barril de vinho e jogava a morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos de idade. E ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho era meu pai, que ainda era uma criança. Meu Deus. Que parte da sua infância presenciou toda a violência em casa e o vício do meu avô. Se tornou um homem e se casou com uma mulher lindíssima chamada Edith, minha mãe, que até hoje, com quase 80 anos, você nunca vai dizer que ela tem 80 anos quase. Ela é lindíssima. E no dia do seu casamento, o meu pai aparece alcoolizado. Ele vai se tornar exatamente daquilo que meu avô era, que o meu bisavô era, alcoólatra e violento. O meu pai era tão violento que nas primeiras semanas de casada, minha mãe já começa a ficar completamente desfigurada. Minha mãe está desesperada porque era tratada como uma princesa pelos meus avós maternos. Mas minha mãe não pode voltar para casa porque meu pai a ameaça dizendo que se ela voltasse, ele a mataria. Então minha mãe tem que permanecer nesse casamento completamente violento. Minha mãe está sendo violentada todos os dias. A vida para ela está realmente muito difícil. Só que chega um dia, meu pai diz para ela o seguinte: Edith, se você engravidar, eu prometo que eu deixo de beber. Então minha mãe tenta uma primeira gravidez, e quando ela está grávida de 7 meses, o meu pai bate tanto nela, inclusive na região da barriga, que ela entra em trabalho de parto. Nasce o meu irmão, mas dura apenas 24 horas. Minha mãe está com o filho morto nos braços, o filho da esperança, o filho que mudaria o seu lar, que mudaria o meu pai, ela tem que enterrar. Minha mãe enterra o meu irmão em desespero, volta para casa e meu pai continua dizendo:
Edith, se você engravidar novamente, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe então tenta uma segunda gravidez, depois de um tempo. E meu pai continua violentando ela diariamente. E quando ela completa 8 meses de gestação, meu pai bate tanto nela, que deixou ela completamente desfigurada. Ela disse que ela ficou se alimentando por canudinhos durante semanas. Meu Deus. Ele quebrou todos os ossos da face dela. Trincou, parece que foi uma coisa assim. E ela teve que se alimentar por canudinhos durante semanas. E se não bastasse, ele jogou 2 baldes de água fria, água do poço, e fez ela dormir molhada naquela noite, toda machucada em cima da cama. Meu Deus. Pela manhã, minha mãe entra em trabalho de parto, que dura 8 dias. E no 8º dia, nasce meu irmão. Mas meu irmão nasce com muitos problemas de saúde, não podia ser diferente. Então meu irmão tem que ficar hospitalizado por algumas semanas, mas depois de algumas semanas o meu irmão ganhou alta e minha mãe levou para casa. Meu irmão vinha crescendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando ele completou 4 meses de idade, minha mãe deu de mamar, colocou no berço e, para surpresa dela, pela manhã, quando ela foi buscá-lo no berço, ele estava morto. Meu Deus. Minha mãe agora está em frangalhos, está no fundo do poço. A única razão da vida para ela era aquele filho. Está morto nos seus braços, ela quer partir juntamente com ele. A vida não faz mais sentido para ela. Meu pai era um monstro. Meu pai violentava minha mãe todos os dias. Minha mãe tinha esperança de uma mudança, mas meu pai não vinha mudando, mesmo com o filho em casa. E agora a razão da vida dela, ela tem que enterrar. Minha mãe disse que naquela época o velório era feito na casa. Hoje não mais no Brasil, né? Mas naquela época o velório era feito em casa, inclusive o caixão era produzido no quintal de casa. Minha mãe tem quase 80 anos e até hoje, bispa, ela escuta o barulho das marteladas fabricando o caixão do filho. Até hoje. Minha mãe não tinha nenhuma foto do meu irmão. Então, no dia do velório, ela chamou um fotógrafo e ela decidiu bater uma foto para guardar de lembrança. Eu trouxe para mostrar para vocês. Esse era meu irmão, que morreu aos 4 meses, vítima de um lar violento. Os médicos falaram que quando ele nasceu com problema no coração, mas para os médicos estava solucionado. Mas por estar em um ambiente com muita violência, os médicos acharam na época que provavelmente foi a causa da sua morte. Um infarto, alguma coisa assim. Por algum susto, por alguma coisa. E naquela noite minha mãe disse que meu pai estava brigando muito mesmo. Lutou pela vida até os 4 meses. Mas aos 4 meses partiu. Pode tirar foto para mim. Minha mãe enterra meu irmão, volta para casa e meu pai continua dizendo: Edith, se você engravidar novamente, eu prometo que eu deixo de beber. Minha mãe está desesperada, mas minha mãe decide engravidar pela 3ª vez. E quando ela completa 9 meses de gestação, nasce a minha irmã, a Rosana. Uma menina linda, olhos azuis, uma boneca. Só que minha irmã nasce com muitos problemas de saúde, não podia ser diferente. Então minha irmã tem que ficar hospitalizada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. E quando ela completa 9 meses de idade, minha mãe recebe a notícia que ela tinha partido. Meu Deus. Minha mãe se coloca no lugar dela. Minha mãe está realmente arrasada, depressiva, a vida não faz mais sentido para ela. Então minha mãe tem que enterrar a minha irmã. Meu Deus. E para ela foi muito difícil. Ela nunca tinha pegado a filha no colo, e quando pegou, foi para enterrar. Minha mãe enterra a minha irmã, volta para casa,
deixou de beber. Minha mãe decide não acreditar mais no meu pai e decide não engravidar mais. Mas depois de alguns anos, minha mãe decide adotar a minha irmã mais velha, a Kátia, uma criança crescida de 1 ano e meio de idade. Minha mãe levou para casa achando que meu pai não daria, porque ele pedia muito por um filho. Só que na verdade minha mãe arrumou um outro problema, porque agora não era só ela correndo e meu pai dormindo na rua e nas casas dos vizinhos. Era minha mãe e minha irmã. Meu pai também violentava. Então minha mãe está desesperada agora com a Kátia, a responsabilidade de uma menina, de uma criança, e minha mãe está toda noite fugindo de casa para dormir na rua ou nas casas dos vizinhos. Mas chega um dia, meu pai olha para minha mãe e diz assim: Dite, se você me der um filho homem, eu prometo para você, eu prometo que eu deixo de beber. Ele insistiu para que ela engravidasse de um filho homem. Então minha mãe decide acreditar no meu pai. E minha mãe então tenta uma 4ª gestação. E quando chega o dia do nascimento, para surpresa dela, nasce a minha irmã Cristiana. É uma menina. Agora é minha mãe e 2 meninas correndo do meu pai. Meu Deus. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é minha mãe e 3 meninas correndo do meu pai. E minha mãe não quer mais engravidar. Mas quando eu tinha 17 anos, minha mãe disse para mim que eu vi um acidente. Minha mãe engravidou. E ela disse: filho, a mãe não queria mais. E você foi um acidente. Só que nessa época, aos 17 anos, eu já conhecia Deus. E eu falei para ela o seguinte: mãe, a senhora está enganada. Antes que eu chegasse no seu ventre, Deus já tinha me projetado. Eu quero dizer para você, mulher, se algum dia você ouviu os seus pais, se você não foi sonhada, projetada, você é um sonho de Deus realizado. Você, mulher, é um sonho de Deus realizado. Meu Deus. Nasceu o Júnior. E minha mãe com a esperança que meu pai mudasse, mas o meu pai não mudou. E entrando um pouquinho na minha história, não tinha como falar de mim sem compartilhar um pouquinho da minha família. Nasceu o Júnior e a minha primeira surra foi aos 7 meses de idade. Meu Deus. Eu estava na cama com a minha mãe, nós moramos no sul, e minha mãe conta que estava muito frio, então meu pai não estava em casa, ela me colocou na cama com ela. E eu estava ferrado no sono. 7 meses, um bebê, e disse que meu pai chegou em casa e disse: tira essa criança da cama. E minha mãe tentou argumentar para que eu ficasse no meio deles, mas não deu tempo. Meu pai tirou a cinta, começou a me bater muito, me jogou no berço e impediu minha mãe de se levantar, de levantar da cama. A mãe disse que amanheceu o dia e eu ainda soluçava. Minha mãe só pôde pegar no colo quando meu pai foi trabalhar e eu estava todo marcado. E sabe, entrando na minha história, por eu ter nascido num lar tão difícil, tão violento, eu me tornei uma criança completamente problemática, uma criança distorcida, uma criança introvertida. Por exemplo, eu não consegui participar do jardim de infância. Por quê? Porque o jardim de infância, quando minha mãe ia me levar, ela tinha que me deixar lá. E o colo da minha mãe era o único ponto seguro que eu tinha. Então eu não conseguia ficar longe dela. Eu desenvolvi nessa época uma dor na barriga muito forte. Fiquei até internado, minha mãe disse, mas os médicos não acharam problema. Claro, meu problema era completamente psicológico. Pense comigo, toda vez que meu pai chegava em casa, minha mãe gritava: corre, ele está chegando. Minhas irmãs que eram maiores corriam na frente. Eu, que era o caçula, minha mãe me pegava no colo. Então o colo da minha mãe sempre foi meu porto seguro. Como ficar no jardim onde minha mãe não estaria presente. Então eu não consegui. Mas aos 7 anos minha mãe me obrigou a ir para a escola. E a escola foi muito difícil para mim. Por eu ser uma criança introvertida, eu virei um saco de pancada dos rapazes. Então eu apanhei muito na escola dos rapazes. Por exemplo, eu não sei jogar futebol.
num país onde a bola nasce junto com o menino. Por que eu não sei jogar futebol? As poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes da escola para jogar futebol, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E essas mentiras me paralisaram, como eu falei para vocês, até os 22 anos de idade. O Júnior, além de introvertido, começou a ficar paralisado fisicamente. E o meu andar começou a se tornar assim. Então eu saía da minha casa e eu andava lentamente, sempre de cabeça baixa. Até os meus 19 anos, 20 anos, sempre de cabeça baixa. E se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado e eu só continuava a andar se não tivesse ninguém me olhando. Eu peguei ônibus uma vez na vida só. Eu não conseguia entrar nem no ônibus, porque tinha muita gente. Eu era totalmente paralisado. Todos os nomes que você imaginar eu fui chamado da escola. Sofri muito bullying, ninguém queria ser meu amigo, então eu me tornei aquela criança esquecida no banco da escola. Nunca participei de uma aula de educação física, nunca participei de um recreio. Eu ficava escondido atrás de um ginásio que tinha, num banco, me tremendo todo, porque os rapazes me vissem, eles me batiam. Então quantas vezes eu me urinei tudo, eu fiz tudo na calça, do nervosismo. Chegava em casa todo sujo. E eu fui me tornando um ser completamente esquisito. Isso foi aos 7, aos 8, porque você imagina, em casa era um lar completamente violento, a polícia ia todos os dias lá em casa, meu pai quebrava a casa toda, quando ele pegava um de nós, só a polícia para separar. Nós dormíamos na rua ou nas casas dos vizinhos. Quando eu ia para a escola, era tão difícil quanto a minha casa. Dias atrás, um jovem perguntou para mim assim: pastor, o que foi mais difícil? A sua casa, onde seu pai era muito violento, ou a escola, onde você sofreu muito bullying e foi muito violentado também? E sabe, eu nunca tinha colocado na balança. E eu pensei bem, e eu acho que a escola foi mais difícil para mim. Porque na escola não tinha minha mãe. E eu fui muito ridicularizado na escola. Eu lembro de cenas, eu caí no chão, os rapazes me chutando, eles tiravam minha calça, a escola inteira debochava. Então eu fui me tornando um ser completamente introvertido, distorcido, paralisado. Isso foi aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, aos 11, aos 12 e aos 13 anos eu estava numa depressão profunda. E tudo que eu queria e desejava era a morte. Eu só não queria a minha própria vida, bispo, porque eu não sabia. Porque senão eu tinha tirado. Quando a gente vê um adolescente que tirou a vida, como dias atrás eu estava vendo uma reportagem de um adolescente que tirou a própria vida, que a mãe foi na escola várias vezes porque ele sofria bullying. É muito difícil lidar com isso, principalmente quando você não tem uma estrutura familiar. Eu não tinha nenhuma estrutura, e aquilo foi me paralisando cada vez mais. E aos 13 anos eu estava no fundo do poço e eu não consegui mais ir para a escola. E aos 13 anos o Júnior desistiu de estudar. Eu me tranquei no meu quarto. E eu só saía do meu quarto quando meu pai chegava à noite, porque nós tínhamos que sair correndo para dormir na rua. Eu só saía do meu quarto quando meu pai chegava. Nessa época minha mãe tinha que trabalhar, porque meu pai não estava mais trabalhando. Ele estava ficando doente por conta do álcool, então ele estava muito doente. Então minha mãe tinha que trabalhar fora, ela era sacoleira, ela fazia blusas de lã e ela vendia. E ela sustentava a casa e sustentava o vício do pai também, porque ela era obrigada a manter o seu vício, a bancar o seu vício. Então minha mãe saía, eu chupava dedo aos 13 anos e cheirava a fralda, porque a fralda tinha o cheiro da minha mãe. Então aquela fralda era meu porto seguro, porque minha mãe estava longe trabalhando. Só que aos 13 anos minha mãe disse: Júnior, você cresceu, você não pode mais cheirar fralda.
E quando minha mãe tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado as minhas pernas. Eu fiquei pior do que ele estava. E eu comecei a acreditar em outras mentiras. Eu estava tão enlouquecido e tão depressivo nessa época. Os meus olhos são claros, porque eu tenho os olhos da minha mãe. Eu sou muito parecido com a minha mãe, muito, muito. Eu trouxe uma foto, pode colocar para mim a foto, eu e a mãe. Só o cabelo que muda. E os olhos dela são azuis, e os meus também vieram claros. E eu odiava os meus olhos, era a parte do meu corpo que eu mais odiava. Porque eu comecei a acreditar na mentira que meu pai não me amava, porque eu não tinha os olhos dele. Desde quando eu nasci, minha mãe disse que meu pai nunca me pegou no colo. Eu nunca toquei no meu pai, para você ter uma noção. Eu desejava tanto ter um pai, porque quando eu dormia nas casas dos vizinhos, eu via os pais, eu desejava, eu invejava aqueles pais. Eu desenvolvi um sentimento de inveja muito grande pelos pais, dos rapazes da rua. Então, nos dias de hoje, as crianças se cortam. Eu não me cortava. Eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Eu odiava os meus olhos. Os meus cabelos eram claros e os cabelos do meu pai eram escuros. Eu puxava os meus cabelos porque eu não queria os meus cabelos. Eu tinha muita vergonha de ser parecido com a minha mãe. E por isso que eu andei de cabeça baixa durante muitos anos da minha vida. O meu pai era completamente diferente. Trouxe uma foto do meu pai, uma carteirinha que ele tinha. Pode colocar para mim. Essa carteira, o meu pai tinha, meu avô tinha e meu bisavô tinha. Eles tinham orgulho de serem cachaceiros. Olha só, a carteira de pinguça. O negócio lá em casa era tão sério que eles tinham essa carteirinha. Era como se fosse uma... exatamente. É como se fosse assim, uma coisa que passava de pai para filho. Na verdade era uma maldição. Era uma maldição. Mas eles tinham como uma tradição. Uma tradição. Eu troquei essa carteirinha, eu tenho ela, do meu pai. Mas a minha é uma carteirinha de pastor. E eu louvo a Deus por isso. Foi nessa época que eu estava na frente da minha casa, num certo dia, olhando os rapazes jogar bola. Eu sempre gostei muito. Eu nunca tive uma bola, mas sempre gostei de assistir. Talvez eu seria um jogador de futebol. E a irmã Irene, olha a importância do poder de um convite. Na próxima conferência, faça um voto hoje. Você vai trazer uma amiga para a glória de Deus. O poder de um convite. Uma vizinha chamada Irene, que inclusive é sogra do menino que está na livraria do Café com Deus Pai. É a sogra dele. Fez um convite para mim, eu tinha 13 anos. Ela disse: Juninho, vamos na igreja com a irmã? E eu aceitei. Meu Deus. E quando eu entrei na igreja, eles estavam cantando uma canção, e aquela canção entrou no mais profundo do meu coração, e eu quero compartilhar com vocês o refrão dela. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. juntos cante e diga: Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
eu senti algo diferente. Naquela noite o pastor ministrava sobre o amor de Deus Pai. E eu estava no último banco e no final daquela mensagem o pastor fez um apelo. Alguém gostaria de se entregar totalmente ao Pai? E eu, por ser muito introvertido, estava desencorajado de ir à frente. Mas sabe, quando Deus te dá uma ousadia e eu me coloquei de pé e eu fui até a frente, cada passo que eu dava era como se fosse 1 quilômetro para chegar àquele altar. Mas quando chegou, eu me joguei no chão e eu chorei tudo que tinha para chorar. Tinha muitas feridas, eu estava muito chateado com Deus. E eu falei para Ele por que eu tinha nascido. Eu comecei a compartilhar com Deus as minhas feridas, o quanto eu fui ridicularizado na escola, quantas surras, como era o meu lar, a minha casa, o quanto meu pai era violento. Eu comecei a falar tudo para Deus. Eu estava muito chateado com Ele, eu estava questionando a Deus. E no término daquela conversa com Ele, eu pude ouvir sua voz. E pela primeira vez na vida, eu ouvi Deus falar. E depois que Deus falar comigo, eu me coloquei de pé e eu não era mais o mesmo. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Eu era o mesmo, completamente sequelado. Mas interiormente algo tinha acontecido. Eu lembro que eu voltei para casa, falei com a minha mãe: mãe, a senhora precisa ir na igreja que eu fui. Minha mãe não deu ouvidos na época, ela tinha tantas outras preocupações, tinha que trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Para dormir nós tínhamos que se cuidar, porque meu pai uma vida toda andou com facas na cintura para matá-la. Então era muito difícil ver a minha mãe. Então minha mãe não deu ouvidos, mas não impediu eu de continuar indo na igreja. Eu consegui uma bicicleta velha que caía corrente 7 vezes para ir e 8 vezes para voltar. A igreja era um pouco longe, eu tinha que atravessar uma ponte, era um outro bairro, e toda vez que eu passava a caminho da igreja, eu encontrava os rapazes jogando bola. E toda vez que eu passava ali, eu apanhava. Era um tapa, um soco, um empurrão. Só que eu passava correndinho com a bicicleta, porque a vontade de estar na igreja era maior do que o medo de apanhar dos rapazes. Oh, glória. Só que um dia a corrente caiu onde eles estavam jogando bola. Misericórdia. E naquele dia eu apanhei uma surra. Na verdade, eu fui violentado de forma muito cruel naquele dia. Eles me bateram muito. E um deles falou para mim assim: você nunca mais se atreva a passar por aqui. E eu fui impedido de passar por aquele caminho que dava à igreja. Então eu decidi aos 13 anos fazer um outro caminho que era 3 vezes mais longe. Eu passava por outros 2 bairros para então chegar no bairro da minha igreja por um outro lado. E eu não me lembro, bispa, dos 13 anos aos meus 22 anos quando eu casei, eu não me lembro ter perdido uma celebração na minha igreja, ter perdido um retiro. Eu ia para os retiros, eu me jogava no meio do mato chorando porque eu questionava muito Deus. O meu processo de cura foi um pouco moroso, porque eu não conseguia ver Deus como Pai. Então eu não conseguia me abrir. Havia muitas feridas internas e eu não conseguia me abrir. E Deus vai curando conforme você vai se abrindo. Uma pessoa só pode ser curada a partir do momento que ela sai da negação para a aceitação, onde eu preciso ser curada, onde ela aceita que ela precisa de fato de cura. Eu já tinha esse problema, então foi um processo longo a minha cura. Mas aos 14 anos, um ano depois da minha conversão, eu decidi descer as águas do batismo. Convidei toda a minha casa, minha mãe, minhas irmãs. Ninguém foi no meu batismo, mas lá estava o Júnior se batizando. Eu trouxe uma foto do meu batismo. Eu tinha 14 anos. Era o único da casa. Eu sabia que Deus era fiel para fazer uma obra linda. Aquele que começou a boa obra era fiel e justo para terminar. Eu estava muito feliz porque Deus estava realmente trazendo os meus valores, a minha identidade à tona. E eu dizia para mim mesmo: eu não sou isso que falaram, eu não sou a minha circunstância, eu não sou aquilo que eu vivo no meu lar. Então a guerra espiritual era muito grande, mas em todo tempo Deus transformava a minha realidade, me curava de uma ferida.
começou a ficar doente. E meu pai foi se entrevando, ele ficou todo o corpo assim, os pés vieram parar aqui na barriga, e ele ficou todo o corpo assim, no fundo da cama, no osso e na pele. Horrível. A cena era horrível. E minha mãe decidiu cuidar do meu pai. Ele era tão ruim que minha mãe ia dar um prato de comida para ele. Quando ela dava as costas, naquele estado, como ele estava, ele dava um jeito de jogar um prato de comida nela. Ele fazia tudo na calça, ele passava nele para ela limpar na roupa de cama, e minha mãe pegava ele no colo 2, 3 vezes, não tinha para dar banho. E foi um bom tempo assim. Mas um certo dia, final de tarde, meu pai chamou a minha mãe no quarto e todos os filhos. E nós notamos que o pai não estava bem. E eu precisava falar de Jesus, nós precisávamos falar de Jesus para o pai. E nós notamos que ele não estava bem, então decidimos falar de Jesus para ele. E naquela tarde meu pai aceitou a Jesus. Meu Deus. E pela primeira vez eu vi meu pai chorar. Pela primeira vez eu vi meu pai chorar, e ele olhou para minha mãe e disse assim: Titi, eu quero te pedir perdão pelos 28 anos que eu tive que sofrer. Eu quero te pedir perdão pelas mortes dos nossos filhos. E quando meu pai começou a pedir perdão para minha mãe, a língua dele começou a enrolar. Nós notamos que ele começou a passar mal, chamamos a ambulância veio, levou meu pai para o hospital, ele ficou 15 dias internado. Depois de 15 dias ele voltou para casa, mas voltou dentro do caixão. Meu pai morreu aos 54 anos, quando eu tinha 14 anos. Meu pai era um homem bom, muito bom. Ele só deu aquilo que ele recebeu. O fato é que meu pai operou neste lugar, a partir das circunstâncias. Ele não sabia quem ele era. Ele não operou neste lugar onde eu opero hoje. Meu pai foi tão vítima quanto eu. A diferença é que o Júnior teve um encontro com Deus. E meu pai teve nos últimos dias da sua vida. Como esperar algo de um homem que viu sua mãe morrer, que era violentada todos os dias? Aos 9 anos, meu pai teve que colocar a mochila nas costas e abandonar a sua casa, ir para uma casa desconhecida porque não aguentava mais o meu amor. Como esperar algo de um homem desse? É aquilo que eu falei no início: filhos não vêm prontos, filhos se constroem. Olha a importância de você gravar boas lembranças. Lá em casa, até quando eu e Michele brigamos, tem tempo que a gente não briga, nem vou falar que o diabo não ficou ouvindo, na verdade, tem anos. Mas todas as vezes que eu e Michele brigamos, nós chamávamos os nossos filhos, quando era na frente deles, e nós nos concentrávamos na frente deles. O grande problema de muitos casais é brigar na frente dos filhos e pedir perdão na cama, no quarto, no secreto. É verdade. Quando José está na casa de Potifar, que a mulher de Potifar tenta contra a vida de José, ele diz: não é assim que eu vou arrumar mulher para mim. Meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe. Quando José está governando o Egito, seus irmãos estão frente a frente. Ele traz alívio, ele libera perdão, já estava perdoado. Sabe por quê? Porque ele presenciou o seu pai encontrando o seu tio e pedindo perdão pelo mal que ele tinha feito quando era criança. O exemplo arrasta. É verdade, Jesus. O exemplo arrasta. Meu pai morreu, enterramos o pai. Quando chegamos em casa, havia um silêncio. Nossa casa era toda quebrada, era um cenário de guerra. A casa mais feia do pai. Caiu no chão. Começamos a andar pela casa, a casa toda quebrada, queimada. E eu
disse para minha mãe assim: mãe, um dia Deus vai nos dar condições, e vai me dar condições de comprar uma casa para você. Oh, Jesus. E eu quero compartilhar um sonho. A casa da minha mãe acabou de ser arquitetada, eu comprei um terreno tem 2 meses. Glória a Deus. E eu vou construir uma casa para ela. Oh, glória. Sabe o que eu aprendo? A sensação que eu tenho é que ela está no final da vida dela, com quase 80 anos, mas em Deus nunca é tarde para sonhar. Os anos se passaram e Deus nunca esqueceu daquilo que eu falei. Deus cuida dos detalhes. A sua oração tem o DNA dos céus e elas não ficam sem respostas. Os anos passam, nós esquecemos, mas Deus não esquece. Há promessas que são imediatas, o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imediata. Mas há promessas que levam 10 dias. De Lucas 24, 49 a Atos 2, quando vem o Espírito Santo, 10 dias eles esperaram. A promessa da vinda do Espírito Santo. Agora há promessas que demoram um bom tempo, 25 anos. Abraão. A casa da minha mãe levou 30 anos, mas chegou. Daqui a alguns meses ela vai entrar na casa nova. Amém. Parece uma menina projetando, bispo. Ela me liga às vezes: ai filha, eu nem consegui dormir essa noite porque ficou tão linda a minha casa. Parece uma criança quando vê uma menina, quando vê uma boneca. Um ano depois, aos 15 anos, eu tinha uma missão: ganhar minha mãe para Jesus, minhas irmãs. Minha mãe, minhas 3 irmãs e os meus 3 cunhados, todos no mesmo dia estavam descendo as águas de batismo na igreja. E eu estava na plateia celebrando, porque Jesus estava fazendo uma grande obra. Deus estava fazendo coisas extraordinárias. Nesse mesmo ano eu disse para minha mãe: mãe, eu quero voltar a estudar. Eu já estava longe da escola, já faziam 2 anos. E eu disse: mãe, eu quero voltar a estudar. Então minha mãe disse: tudo bem, filho, eu só fiz um apontamento para ela. Mãe, eu não quero voltar para a mesma escola que eu estudei na minha infância. Eu tinha muitos traumas nessa escola. Então eu peço para a senhora matricular em uma outra escola. E minha mãe assim fez, me matriculou em uma outra escola. E mal eu sabia que essa outra escola seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos de idade na escola. Meu Deus. Porque eu não falava. Eu era muito introvertido. Você não tem noção, as pessoas que me conheceram na época, elas não acreditam hoje quem eu sou. Tipo, pastor, que eu lidero uma igreja de milhares, que eu prego, que eu escrevo. Não, ninguém acredita. Olha o que Deus faz. Eu lembro que eu ia para a escola e, como eu era muito introvertido, os rapazes vinham atrás de mim me chutando, baixando minha calça, e eu ficava calado, e ali eu ficava falando com Deus. E Deus dizia para mim assim: filho, um dia tudo isso vai passar. E passou. Oh, glória a Deus. Aos 19 anos eu estava me formando, não sei como que eu passei, porque eu nunca fiz uma prova até os 19 anos, e eu não tinha feito apresentado um trabalho, eu não sabia. Eu não aprendi nada na escola até os 19 anos. E as professoras me passaram por pena, porque não tinha falta. Mas aos 19 anos eu estava com o meu certificado na mão e eu disse para mim mesmo: eu nunca mais vou entrar numa sala de aula. Só que nessa época, Michelle, minha esposa, tinha decidido namorar comigo. Dias atrás eu perguntei para ela assim: meu amor, o que você viu em mim? Eu era muito esquisito. Não falava, mas mal andava, tinha 25 quilos a menos. Tem uma foto, eu com 22 anos, 19 anos eu era pior, mas tem uma de 22. Foi quando eu comecei a liderar jovens. Pode colocar para mim. O inimigo celebra essa foto, é só rapidinho. É colocar e tirar, ó. Não, nem entra no telão. Tão feio que era. Cadê a foto? Eu com o microfone na mão. Nem entra, olha só. É? O negócio estava. Mas enfim. Olha. Deu, tira. Eu disse: tira!
Agora não Quem está sai. direção do culto aqui sou eu, pode tirar. Eu disse pra Michelle assim, amor, você investiu na planta, né? Por isso, você, mulher solteira, nunca escolha uma performance. Escolha o homem de Deus. Escolha o homem de Deus, porque Deus pode surpreender. Oh, glória. Dias atrás eu estava jantando com a minha esposa e disse assim, meu Deus, né, amor? Hoje eu te dou o que tu queres. Olha só, tu casou certo, né? Daí eu lembrei de um ex lá que gostava dela e disse assim, se tu estivesse se aplicando, coisa de casal. Ela veio assim, deixa eu te falar uma coisa, você só se tornou o que tu és por causa de mim. Eu fiquei parado. Que é verdade. Essa mulher tem o poder de potenciar o seu esposo, potencializar o teu esposo. Aos 19 anos eu disse, nunca mais vou entrar numa sala de aula. Michelle veio assim, você vai fazer uma faculdade? Eu disse, não, eu não consigo, não sei fazer provas. Ela disse, você consegue? Você consegue, eu vou te ajudar? E eu entrei na faculdade, e eu fiz uma faculdade, fiz uma segunda faculdade, fiz uma pós-graduação, e de lá para cá eu nunca mais parei de estudar, porque até hoje eu corro atrás de prejuízo. Foram muitos anos perdidos, mas nunca é tarde para recomeçar com Deus. Meu Deus. Nunca é tarde. Aos 22 anos eu estava no altar, Michelle tinha decidido casar comigo. E sabe, cada passo que Michelle dava naquele tapete vermelho, era como se ela estivesse pisando na mentira que eu nunca teria uma esposa, porque eu acreditava nessa mentira, que eu nunca teria uma família. Naquela noite Deus estava me dando uma família, Deus estava me dando uma esposa. Um ano depois, um ano e meio depois, eu estava na maternidade, estava nascendo meu filho. E eu lembro que eu levantei aos céus, eu disse para Deus, Pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Eu não sabia ser pai. Meu pai nunca tocou em mim, nunca me pegou no colo. Como ser pai? E Deus me ensinou, e eu fui um excelente pai, tenho sido um excelente pai, tanto para o João Pedro quanto para a Isabela. O João Pedro tem 21 anos, ele casou ano passado. Eu trouxe uma foto do casamento dele. Pode deixar a foto aí agora. Esse é meu filho. E eu vou compartilhar rapidamente uma história que aconteceu no casamento do meu filho, muito interessante, porque ele chegou para mim e disse assim, pai, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu disse, não, meu filho, o pai não vai dar conta, vai chorar muito. E ele disse, não, pai, eu quero que o senhor faça. Eu disse, filho, o pai tem muitos amigos pastores, o pai chama um deles. Não, pai, eu quero que o senhor faça. Eu disse, tudo bem. Ele disse, pai, uma outra coisa, eu quero casar em Gramado. Nós moramos em Itajaí, Santa Catarina. E ele decidiu se casar em Gramado, fica quase 7 horas de carro da nossa cidade. Eu disse, filho, mas é muito longe, até os convidados. Os convidados irem fica difícil. Pai, Deus colocou isso no nosso coração e a gente está muito empolgado de casar lá. Eu disse, então tudo bem, filho. Então ele alugou uma antiga vinícola e decidiu fazer o casamento num campo aberto e depois os convidados serem recepcionados nesse casarão antigo. Só que no dia do casamento do João Pedro estava muito frio em Gramado e chovia muito. E como o casamento era a céu aberto, nós estávamos com um grande problema. Então pela manhã ele disse para mim assim, nós estávamos no mesmo hotel, ele disse, pai, no café da manhã, e agora, pai? Eu disse, filho, calma, vamos orar. Deus pode transformar essa realidade, Deus pode mudar esse tempo, vamos orar. E nós oramos o dia todo praticamente. E às 4 da tarde, quando era o horário do casamento, a chuva aumentou. Não é do nosso jeito não, tá? É do jeitinho dele. E não tem nem que questionar. Quem manda é ele pronto. Aceita que dói menos. Eu até botei na internet um vídeo meu. Aceita que dói menos. E a chuva aumentou e os convidados começaram a chegar. Era tanta chuva que nós buscávamos os convidados por guarda-sol. Então nós começamos a recepcionar os convidados desse casarão antigo. E começamos a servir um coquetel esperando a chuva passar para que então iniciássemos a cerimônia. E
deu 4h30 e nada, deu 5 horas e nada, deu 5h30 e nada, e a chuva aumentava, e deu 6 horas da tarde, começou a anoitecer e chuva. Eu estava desesperado, todos os convidados estavam esperando 2 horas. Então eu me retirei do local onde eles estavam, e eu fui até nessa janela atrás do bolo, e eu olhei para o campo, aonde estava a cerimônia toda montada, e a chuva caía. Mais abaixo estava o carro da minha nora. Ela estava 2 horas esperando, dentro do carro. E eu comecei a chorar. E eu lembro que eu falei com Deus, e Deus falou comigo algo que eu quero falar com vocês. E eu disse: Pai, faça alguma coisa ao casamento do meu filho. Esse momento foi muito esperado. A gente preparou os detalhes dessa grande festa. Era o casamento do meu filho. E Deus falou para mim o seguinte: filho, eu quero te lembrar de algo que você esqueceu. E Deus disse para mim assim, há 130 anos atrás, o teu bisavô chegava da Itália, neste lugar, nesta região. E aonde ele iniciou uma família completamente quebrada, uma família completamente terrível. Eu trouxe você e o seu filho no mesmo lugar para reescrever a sua história. Meu Deus. E Deus falou para mim assim, só um minuto. E Deus falou para mim assim, eu já estava em pranto, né? E Deus falou para mim assim, nunca mais na sua família e na sua descendência haverá um alcoólatra, um violento e um abusador. Meu Deus. E quando eu abri os meus olhos, não tinha mais chuva. O milagre aconteceu. Nós iniciamos a cerimônia, o casamento foi lindíssimo. Pensa o mover de Deus. Quem estava lá marcou a história de todos os convidados. E por que Deus falou que nunca mais haveria um abusador? Porque há 6 anos atrás, quando eu escrevi meu primeiro livro, Encontrei um Pai, a editora da época pediu para eu reunir minha família. Então eu reuni minha família no meu escritório em Itajaí. E quando estávamos todos reunidos, a minha mãe pediu para que os netos deixassem a sala. E na hora eu pensei comigo mesmo, será que tem alguma coisa que eu não sei? Eu já tinha escrito 700 páginas do meu livro. Eu sabia da história da minha mãe todinha. Eu sabia mais do que ela, porque eu fui lá nas minhas raízes da Itália. E quando os netos deixaram a sala, que a porta foi fechada, minha mãe começou a chorar. E minha mãe disse, eu preciso falar algo que eu nunca contei para vocês. E foi muito difícil ouvir a minha mãe. Era a única coisa que eu ainda não sabia. O livro já estava pronto praticamente. E minha mãe disse, olha, durante toda a vida de casada com o seu pai, eu fui abusada sexualmente dele. Ele começava uma relação sexual 9 horas da noite e terminava só no outro dia de manhã. Naquele momento eu fechei meus olhos e uma voz disse para mim assim nos meus ouvidos: você não pode perdoar o seu pai. Seu pai era um monstro. Olha o que ele fazia com a sua mãe. Mas ao mesmo tempo eu estava entrando naquele quarto aos 14 anos. Eu pude ver meu pai no fundo de uma cama, olhando para minha mãe chorando e dizendo assim: Didi, eu quero te pedir perdão pelos 28 anos que eu te fiz sofrer. Quando eu abri os olhos da minha sala, eu tive um discernimento. Mais uma vez o diabo queria me paralisar, porque o não perdoar é você sepultar as promessas e os propósitos de Deus na sua vida. E eu abracei minha mãe e disse: mãe, o pai já foi perdoado anos atrás. E minha mãe disse sim. E ali nós nos abraçamos e vencemos mais essa etapa. Oh, meu Deus. Deus faz coisas incríveis. Aos 23 anos, então, eu tive João Pedro. Aos 29 anos, nasceu a minha filha Isabela.
tanto João Pedro quanto Isabela são dois milagres, porque Michele não podia engravidar. A história da Michele, se você trazer a Michele aqui, bispa, se você trazer a Michele aqui, a Michele é incrível. Se você acha que a minha história é forte, você vai conhecer a história daquela mulher. Aos 13 anos, Michele estava indo, ela já era cristã, eu não a conhecia, ela estava indo para o retiro de adolescentes, e o ônibus que estava levando os adolescentes para o retiro caiu de cima de uma ponte na BR-101, que liga Itajaí e a cidade de Navegantes. E na época morreu a pastora da igreja e morreu 6 amigas da Michele. Meu Deus. E com a batida, depois de 2 anos, Michele descobriu um tumor no pâncreas gigante, que pressionou os órgãos dela, e Michele se tornou estéril por consequência da cirurgia. E os médicos falaram que ela nunca iria engravidar, mas com 8 meses de casada, Michele engravidou. Meu glória. Quando nasceu meu filho nasceu com um furo aqui na coluna, e os médicos o chamaram e falaram, diagnosticaram meu filho com hidrocefalia. Se Deus assim quisesse, tudo bem, mas nós oramos uma noite toda e meu filho nunca teve hidrocefalia. Aquele furo fechou e ele foi curado. Meu Deus. Mas quando Michele amamentava ainda João Pedro, com 6 meses, um domingo à tarde, Michele começou a sangrar pelo nariz. E no início, ela estava encharcando uma toalha de rosto. Mas depois de 2 horas, Michele estava encharcando uma toalha de banho. Corremos para o hospital, Michele ficou internada. E depois de 2 semanas veio o resultado. Michele foi diagnosticada com lúpus e púrpura, uma doença autoimune que não tem cura pela medicina. Para você ter uma noção, as plaquetas da Michele ficaram tão baixas que o mínimo que o ser humano pode ter é 140 mil plaquetas. Conforme vai baixando as plaquetas, o sangue vai virando água e não coagula. 10 mil plaquetas da hemorragia cerebral, a pessoa já morre. Michele chegou a 3 mil plaquetas. Vazava sangue pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz, pela língua, não coagulava. Michele ficou irreconhecível. Com todos os corticoides que ela estava tomando, a cada semana ela dobrava de tamanho. Ela não cabia em cima de uma maca de um hospital. E um certo dia, depois de algumas semanas internada, a médica chegou para mim e disse assim: não tem mais nada que eu possa fazer por Michele. Meu Deus. Michele está partindo. E foi muito difícil para mim. Era a mulher que tinha acreditado em mim, que tinha me empoderado, me ajudado, acreditado que era possível Deus transformar a minha realidade, que era possível eu realmente pregar o Evangelho. Michele sempre me apoiou, mas estava partindo. Então eu lembro que eu entrei no meu carro e eu comecei a andar com o carro, mas eu não dei conta de continuar. Então eu estacionei meu carro e comecei a gritar. E eu lembro da oração que eu fiz dentro do meu carro, aos 23 anos de idade. Pai, se possível, passe esse cálice diante de mim. A mesma oração que Jesus fez no Getsemane. Eu não estava me comparando à dor de Jesus, mas doía tanto que eu lembrei dessa oração. Naquela noite nós oramos, a noite toda, a cidade inteira orava pela minha esposa. E no dia seguinte a médica me chamou no hospital e eu fui correndo. Eu lembro que quando eu me levantei, que minha mãe me chamou dizendo que a médica estava me chamando, minha mãe me abraçou e disse assim: filho, vai esperando o pior. Todo mundo esperava já só a notícia do falecimento da Michele. Os pais dela nem iam mais no hospital, nem foram mais, porque não tinha mais o que fazer por ela. E quando eu cheguei no hospital, a médica me pegou pelo braço e disse assim: corre aqui, eu vou te levar no lugar que eu não poderia levar, mas eu vou te levar. E ela me levou no laboratório do hospital. E quando eu cheguei no laboratório do hospital, tinha muitas telas, e ela disse: Júnior, Michele, com todas as medicações que eu estou aplicando, que eu estou dando para ela, o máximo que ela poderia chegar em plaquetas era 30 mil plaquetas. Ela ainda correria risco de vida. Mas Michele, de ontem para hoje, passou de 3 mil plaquetas para 230 mil plaquetas. Meu Deus. E eu disse: Michele está curada.
Ela disse: não. A doença dela está controlada. Eu disse: não, ela está curada. E Michele foi curada, isso tem 20 anos. Tem mais até, um pouquinho mais, não? Porque o João tinha 6 meses, o João tem 21 anos, 20 anos. Só que a médica disse para mim assim, quando nós estávamos saindo, que ela ganhou alta, vocês não podem mais engravidar. Porque é um risco muito grande para a Michele, por conta de uma hemorragia. Eu disse para a médica assim: não, mas tem uma promessa que eu vou ter uma mulher, uma moça, uma menina. Ela disse: Júlia, não seja irresponsável. Eu disse: não é irresponsável, é fé mesmo. E aos 29 anos, depois de quase 6 anos, Michele engravidou da Isabela e deu tudo certo. Oh, glória. Só que você pode dizer o seguinte: tá, mas Michele só teve isso? Não. De lá para cá, Michele já teve tantas outras doenças. Michele até hoje luta contra a doença do corpo físico. E de lá para cá, Michele já fez, com várias doenças que ela teve, 27 cirurgias. Meu Deus. Michele tem o corpo todo marcado. Mas é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Eu nunca vi essa mulher reclamar. Ela escreveu o livro dela agora, Autêntica, a Liberdade de Ser Quem Você É. Inclusive eu trouxe. É um livraço. Vai falar sobre identidade, vai falar sobre como ser uma mulher autêntica. E quando ela começou a escrever esse livro, eu disse para ela assim: Michele, fala um pouquinho sobre as tuas curas. Ela disse: Júlia, eu até vou falar, mas não é sobre cura que eu quero focar o meu livro. Mesmo que Deus não me curasse, o mais importante era eu cumprir o propósito para qual eu nasci. Então, Michele realmente é incrível. E aos 29 anos, nasceu Isabela. E nessa mesma época, nós começamos a igreja a reviver. Nós plantamos uma igreja na cidade. E nós começamos essa igreja com uma oferta milionária da minha esposa. Michele recebeu, nessa época, toda a herança do seu pai biológico. Quem criou ela foi o padrasto, e o pai biológico voltou e disse: filho, o pai quer entregar tudo para você em vida. E ele deu toda a herança, era uma oferta, era uma herança milionária, só que ele deu em imóveis. E no dia do nascimento da Isabela, os imóveis dela foram vendidos naquele dia. E me ligaram que já o dinheiro estava disponível, meia hora depois nasceu a Isabela. Então, quando eu subi no quarto para parabenizar minha esposa no nascimento da nossa filha, eu disse para ela assim: Michele, você está uma mulher milionária. Eu estava muito feliz porque eu também estava casado com ela. Depois foi comigo, tá assim, tá a pessoa certa? Deus é bom comigo. E ela pegou na minha mão, deitada ainda, depois de uma cesárea. Ela pegou na minha mão. Nós não tínhamos nem uma cozinha decente, para você ter uma noção. Éramos pobres. E de repente Michele está multimilionária. Ela pegou na minha mão, ela disse: agora você pega todo esse dinheiro e investe na obra de Deus. E Michele doou tudo que ela recebeu do pai, 100%. Ela não ficou com R$1. E nós começamos as obras sociais na nossa cidade. E eu, que era órfão de pai vivo na infância, hoje nós temos um orfanato, um abrigo de crianças de 0 a 12 anos. Mais de 3.000 crianças foram destinadas a famílias saudáveis. Eu, que era órfão de pai vivo na adolescência, abrimos um orfanato, um abrigo de adolescentes de 12 a 18 anos. Eu, que tive um pai viciado, abrimos um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras de vírus HIV. Por que mulheres? Porque a cada 200 trabalhos, 200 casas de homens, só existe uma de mulheres. Porque mulher dá 3 vezes mais trabalho do que homem. E nós decidimos abrir uma de mulher, onde a família não quer mais, eu cuido dessa mulher até a morte. Se tiver alguma mulher aqui no Rio de Janeiro, Macaé, enfim, pode mandar para Santa Catarina, que todo o tratamento nós pagamos. Meu Deus. Eu sei o valor de um viciante.
meu pai era viciado. Operou a partir das circunstâncias. É muito fácil criticarmos uma pessoa que está drogada, mas vai conhecer a história dela. Eu que passei por necessidade, abrimos um mercado chamado Mercado Solidário, onde famílias carentes são cadastradas e elas mesmas vão no nosso mercado. Os pais pegam os carrinhos e fazem as compras. É o pai comprando a bolacha para o filho, porque não quero eu dar um sacolão, mas eu quero que o pai grave o quê? Boas lembranças na memória do filho. Esse filho nunca mais vai esquecer que o pai comprou bolacha para ele na infância. Coisa que meu pai nunca fez. Eu que nunca pratiquei esportes, porque até os 22 anos acreditei na mentira que eu não sabia andar. Hoje temos diversos projetos de esportes. Eu que tive problemas sérios na escola. Compramos um terreno no Haiti, onde nós temos mais de 200 crianças nas escolas no Haiti. E a nossa missão agora é construir uma escola no Haiti. Sabe, aquele menino que não tinha amigos, que até os 22 anos, ninguém queria ser amigo dele. Hoje eu tenho diversos amigos, muitos amigos do Brasil e fora dele. Aquele menino que acreditava na mentira que nunca teria uma família, Deus me deu uma esposa linda, uma família linda. Olha só, eu trouxe a foto da minha família. Essa é minha família. Michele, Isabela, minha filha e minha nora, Gabriela. E daqui a pouco eu vi meus netos, estou esperando. Eu comprei um terreno lá da minha casa para fazer um campo para jogar bola com os meus netos. Estou esperando ansiosamente. Estou orando pelo meu genro. Tenho que orar. Mas há muitos anos eu já oro por ele. Para você ter uma noção, eu já tenho um presente para ele. É sério? Um presente muito caro. Mas eu vou dar. No dia do seu casamento, na cerimônia, ele vai receber. E é um presente junto com o ato profético. Essa foi a família que Deus me deu. Aquele menino que nunca apresentou um trabalho na escola, porque riam dele, Deus quis que fosse pastor de uma grande igreja com cerca de quase 10 mil membros. Olha a igreja que eu pastorei hoje, pode colocar fotos. Aquele menino que aos 13 anos existiu na escola, quis Deus que além de amigo, pai, esposo, pastor, se tornasse autor do maior best-seller da história do Brasil, chamado Café com Deus Pai. E sabe, eu não falo isso para me gloriar, porque eu sei que eu não posso nada se não for Deus. Eu sei que é Deus que me capacita, e a maneira que Deus me deu a letra para escrever meus livros. Eu estou terminando 2026, falta 25 mensagens só. E eu estou totalmente voltado para isso. Eu nem podia estar aqui porque eu estou finalizando meu livro. Ele precisa entrar em gráfica no máximo em 10 dias, porque eu lanço ele em setembro. Mas eu não deixo de estar em ambientes assim. Eu não quero ser aquele que vai esquecer a igreja. Não. Oh, glória. Sabe, são 7 milhões de livros vendidos. 15 mil livros, você já é um grande best-seller no Brasil. E Deus fez com que vendesse 7 milhões. Esse novo livro que vai ser lançado em setembro, ele já vai sair com o selo de 10 milhões de livros vendidos, porque as pessoas compram antes. Então, o que nós estamos vivendo no Spotify são quase 200 milhões de ouvintes mensais. Eu ouço todo dia. Nós estamos na classificação do terceiro maior podcast do mundo. Então, não tem como não
porque o Júnior é capaz de falar, não. Acho que você entendeu a minha história. Se não for Deus, quem é? Se não for Deus, quem é? Sabe, eu não conheço a sua história, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem realmente enfrentado, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que é possível sim você viver uma história extraordinária. Entenda que encontrar um Pai é entender que nós somos gerados nele, convidados a reconhecer a sua soberania e a viver a liberdade do céu na terra. Encontrar um Pai é eliminar as pendências, memórias doentias, sequelas do passado, é deixar de acreditar nas mentiras e prosseguir mediante a cura e o propósito para o qual você foi criado. Chegou a hora de você ter um encontro de cura com Deus. O que você vai receber a partir de agora é muito forte, só pode vir de um lugar, dos céus. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E com os olhos fechados, eu quero que você traga neste momento a lembrança de como foi a casa do seu pai. Quais lembranças você tem da casa do pai? Boas ou ruins? Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Ou talvez seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente. E como você sentiu falta ou sente falta do abraço dele? Talvez seu pai não foi ausente, mas ele não te abraçava. Talvez ele até te abraçava, mas ele nunca olhou nos teus olhos e disse: filha, eu te amo. Filha, eu te amo. E como você queria ouvir isso do seu pai? Talvez você esteja sofrendo e não sabe o motivo. Talvez você venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial, nos mais diversos tipos de relacionamentos, e nada te preenche. Nada te preenche. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Existe um coração partido, um coração ferido. Talvez você queira que todos e tudo olhem para você com prioridade e atenção. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digna. Talvez você não consiga encontrar nenhum valor em você. Eu não sei qual é a sua história, não sei o que você tem enfrentado, mas como é difícil sentir a falta do pai, não é verdade? Como é difícil, só quem passou é que sabe. Só quem passou é que sabe. Olhem para mim. Foi muito difícil para mim sentir a falta do meu pai. Muito difícil. Só quem passou por esse caminho que sabe o quanto é difícil sentir a falta de um pai no lar. Não é verdade? Se o seu pai tivesse dado a certeza que você foi a coisa mais importante que ele teve nessa vida, teria sido diferente? Posso dar um abraço? Vem aqui, por gentileza. Você sempre foi importante. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus fazia presente. Quantas mentiras você tem a seu respeito? Quantos questionamentos, muitas vezes, comparações. Mas Deus me trouxe lá de Santa Catarina para dizer para você que você é uma filha amada, que você é uma filha amada, que Deus tem grandes planos para você. Se prepare, porque Ele iniciou uma nova estação, onde você vai viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Sinta-se amada e abraçada por Deus, Pai. Olhem para mim. Eu já estou acabando. Quando eu estava jogado no chão aos 13 anos no altar, Deus falou para mim 3 coisas e eu quero deixar para vocês. Deus falou para mim quem eu era,
quem eu não era e quem eu iria me tornar. Foi exatamente isso que ele falou naquele dia. Ele falou: Júnior, você não é a sua circunstância. Você não é essas palavras que você ouviu na escola. Júnior, você é um filho amado. Eu te projetei antes que você chegasse no ventre da sua mãe. E pela primeira vez eu comecei a encontrar os meus valores, a minha identidade começou a vir à tona. E Deus falou para mim que eu iria me tornar um grande pregador que pregaria no mundo inteiro. Como foi difícil acreditar durante os anos. Como foi difícil acreditar nas palavras de Deus. Ai, eu tô tremendo. Eu já pedi perdão para Ele, porque eu não acreditava, eu não aprendi que a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão, porque os teus olhos físicos são limitados. E hoje, quando eu vejo aonde eu chego, a minha voz, os meus livros chegaram antes do que eu. É Deus espalhando, porque a unção sopra o nome. O nível de unção que Deus derramar sobre a sua vida, assim será soprado o seu nome e a sua descendência, as próximas gerações. Deus tem grandes planos para realizar em você e através de você. Talvez você chegou aqui se diminuindo, acreditando em mentiras, onde circunstâncias contrárias estão te dirigindo. Deus me trouxe aqui para dizer que você é uma filha amada, você não é a sua circunstância, você não é aquela traição, você não é aquela notícia ruim que falaram sobre você. Não, você não é. Você é uma filha amada de Deus Pai. E quem você vai se tornar exatamente no propósito para o qual você nasceu. Há um projeto de Deus para a sua vida. Então se prepare. Talvez até hoje você se definiu pela rejeição. Rejeição é um episódio onde você foi criticada, humilhada, não amada. O pai tratou com indiferença, abusada e desejada. Presenciou muitas brigas dos pais, aonde você se sente realmente vazia. Rejeição é um episódio onde você foi inferiorizada, injustiçada, não amada, comparada, privada do básico. Talvez até hoje você se definiu pelo abuso que você sofreu na infância, na adolescência. Nunca você abriu isso para ninguém. Quantas palavras onde seus pais falaram que você nunca daria nada na vida. Essas palavras vão cair por terra nessa manhã. Amém. Quantas surras, abandono, tudo isso está correndo de uma rejeição que virou feridas que se manifestam primeiramente emocionalmente. Mas no decorrer da sua trajetória vai se manifestar em uma discussão conjugal, sexual, financeira. De alguma forma você vai querer compensar as suas dores na comida, no sexo, tantas outras coisas, no dinheiro. Talvez você está dizendo para você mesmo: mas pastor, os meus pais não foram alcoólatras. Mas quando os pais são inexistentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais estão separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Eu não sei onde você se encaixa, mas uma coisa eu sei: Deus me trouxe aqui para te curar. Eu quero chamar aqui as mulheres que vão me ajudar, os homens também. Pode se posicionar rapidamente para mim aqui. Pode intercalar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Isso. Pode chegar aqui na frente, o que vai acontecer a partir de agora é muito forte. As luzes podem permanecerem assim, apagadas. Deixa eu falar para vocês, olhem para mim enquanto eles se posicionam aqui. Não perca nada. Não perca nada, porque, gente, o que está acontecendo aqui nessa conferência vai mudar a sua história para sempre. Para sempre. E não só a sua história, mas os seus descendentes. Olhem para mim, quando chegou o caixão do pai, nós não sabíamos. E para ele vir numa posição deitado certinho, nós tínhamos que autorizar o hospital a cerrar as pernas e a cerrar os braços. Então, por não ter autorizado o hospital, ele veio naquele amontoado de ossos, todo torto. Os pés aqui na barriga, os braços tortos, as mãos. E quando eu me aproximei do caixão pela primeira vez, eu estava tocando no meu pai. Pela primeira vez, eu estava perto dele. E eu peguei nos braços do meu pai, e tudo que eu queria era dar um abraço.
tudo que eu queria dar um abraço. E quando eu peguei nos braços do meu pai, os braços do meu pai não se abriam para me dar um abraço. E eu tentava abrir os braços, mas os braços não se abriam porque estavam tortos e duros. Então me tiraram de perto do caixão do meu pai. E o meu pai foi enterrado e eu nunca abracei ele. Os anos se passaram, eu já tinha 33 anos de idade. Eu já era pastor de uma grande igreja. Eu já era um líder. Eu estava num lugar como este, e um amigo meu estava ministrando. No final ele fez uma pergunta, e aquela pergunta tocou numa ferida que nem eu sabia que eu tinha. E ele perguntou assim: alguém aqui sente falta do abraço do pai? Quando ele perguntou, tocou numa ferida que nem eu sabia que existia, e doeu. Então eu fui à frente. Quando eu abracei o meu amigo, foi como se eu estivesse abraçando meu pai. E eu disse para o pai mais uma vez: pai, eu quero te liberar perdão mais uma vez, porque o Senhor nunca me deu uma bola. Algo tão simples, mas era algo tão especial para mim. Eu quero te liberar perdão porque o Senhor nunca me defendeu na escola. Eu quero te liberar perdão pela ausência do Senhor na paternidade. E mais uma vez Deus estava me curando. E eu entendi que todos nós estamos em processo de melhoramento. Nessa manhã Deus quer te curar. Os homens aqui representam a figura paterna. Seja seu pai, seja seu padrasto. Eu tive um padrasto aos 15 anos. Fizemos minha mãe se casar novamente. Tínhamos conhecido um homem. E esse homem pegou todos nós filhos e levou para a praia dentro do Opala dele. E eu disse: eu encontrei um pai. Então eu cheguei em casa e disse para minha mãe: mãe, casa com ele. Minha mãe disse: não, filho. Minha mãe não queria casar, mas nós forçamos ela a casar. Então minha mãe casou porque nós queríamos um pai. Mas na verdade, mal nós sabíamos que ele não seria um bom pai. Ele foi um excelente esposo para minha mãe, fez ela muito feliz, mas ele foi um péssimo padrasto. Para você ter uma noção, aos 15 anos, eu fui ser servente de pedreiro dele. Então eu chegava na obra, ele dizia: Júnior, tira esse monte de pedra daqui e bota lá naquele canto. Quando eu terminava ao meio-dia, à tarde, ele dizia: agora tu pega esse monte e coloca lá. Eu não tenho nenhuma foto da minha infância. Eu era um bebê muito bonito quando eu era criança. Então minha mãe fazia, todo mês ela fazia uma foto. Júnior completou um mês, Júnior completou 2 meses, Júnior começou a andar, Júnior comeu a primeira comida salgada. Minha mãe era muito caprichosa, talvez pelas mortes dos meus irmãos. Minha mãe queria registrar tudo. E meu padrasto, com ciúmes, queimou todas as minhas fotos. E eu não tenho nenhuma foto para mostrar para os meus filhos e para os meus netos. Sabe a sensação que eu tenho? Que todos os momentos o diabo quis me paralisar, quis me apagar. Mas quando Deus está com você, meu querido, minha querida, não tem nada e nem ninguém que vai apagar a sua história, que vai apagar aquilo que Deus quer fazer com você. Então eu não sei quem te criou, mas a figura paterna, ou a figura paterna que você nunca teve, você nunca conheceu seus pais, seu pai ou sua mãe também, é tempo de cura. Os homens representam a figura paterna, as mulheres representam a figura materna. Então você vai sair do seu lugar, e se o seu problema foi com o seu pai, você vai abraçar, porque talvez só um abraço é o suficiente para você ser curada. Eu descobri que o abraço cura. Então, se você quiser se abrir, você pode se abrir, mas você vai vir na frente só para dar um abraço, porque o abraço cura, e você vai ser curada para a glória de Deus. É um ato profético nessa manhã. Então você pode sair do seu lugar e vir à frente. Se foi com seu pai, se foi com a sua mãe, vem para frente. A minha vida não muda, você vindo ou não vindo, mas a sua muda. Então eu não posso decidir por você, Deus não pode decidir por você. Você precisa decidir. Chore tudo que você tem para chorar. Tudo que eu quero viver. Deus está te curando nessa manhã. Todas as feridas que foram abertas, todas as feridas que foram abertas nessa manhã, Deus está te curando. Se hoje que você quis
vencer.